Ficar atento à concorrência. Perceber a hora certa de mudar o foco do negócio. Essas atitudes devem estar sempre presentes no dia a dia do empresário. O Jesse que o diga. Além de mudar de casa de carnes para bistrô, ele ainda deu um tremendo pulo do gato, daqueles, fantásticos. Olha só. Em um período de 20 anos, eu tive comércio de carnes. E a última loja minha foi no Jardim Paulista. Eu vendi lá e comprei esse ponto aqui. E acreditando que o setor de carne voltasse a crescer. Mas ele cresceu para os supermercados, você entendeu? Tudo aquilo que eu fazia, que era um diferencial, pacotinho para freezer, 2 bifinhos para o nenê, 100 gramas de carne moída para o cachorrinho, isso aí o mercado fez. Como eu tinha esse ponto aqui na esquina e de frente de um colégio famoso, eu imaginei o seguinte: eu vou montar aqui uma lancheteria, uma saladinha, essas coisas todas, para atender também o público que trabalha ao redor. E como eu já tinha um contato muito grande com as mães dos alunos, porque elas eram minhas clientes na casa de carne, e eu tinha um estacionamento muito grande aqui na frente, que ao invés de proibir que estacionasse, eu fiz uma faixa aqui: vai ao Colégio Lourenço Cassan, estacione aqui. Isso fez com que eu tivesse uma grande amizade com eles. Quando eu montei a lanchonete, as mães vieram junto com os filhos para conhecer, e assim foi indo. Devido ao grande número de clientes e a exigência dos clientes, inclusive, pedindo: faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais isso, então nós fomos incrementando o cardápio. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E ao lado eu tinha um restaurante francês, que não ia muito bem. E o público saindo de lá que estava vazio, passava aqui, via que estava cheio, começou a migrar para cá. Muito trabalho, você pode ter certeza. Eu tenho uma jornada aqui de aproximadamente 8 horas. 9, 10, de segunda a segunda. Raras são as vezes que eu não estou aqui. Se ele tem um ponto que possa fazer uma outra coisa, que ele imagine, vai em frente, entendeu? Mas se aquele não está bem, esquece que não vai mais não. O empresário foi um bom observador e muito esperto. Aproveitou a falta de estacionamento do local para atrair a clientela. Olha só, Ficar atento à concorrência. Perceber a hora certa de mudar o foco do negócio. Essas atitudes devem estar sempre presentes no dia a dia do empresário. O Jesse que o diga. Além de mudar de casa de carnes para bistrô, ele ainda deu um tremendo pulo do gato, daqueles, fantásticos. Olha só. Em um período de 20 anos, eu tive comércio de carnes. E a última loja minha foi no Jardim Paulista. Eu vendi lá e comprei esse ponto aqui. E acreditando que o setor de carne voltasse a crescer. Mas ele cresceu para os supermercados, você entendeu? Tudo aquilo que eu fazia, que era um diferencial, pacotinho para freezer, 2 bifinhos para o nenê, 100 gramas de carne moída para o cachorrinho, isso aí o mercado fez. Como eu tinha esse ponto aqui na esquina e de frente de um colégio famoso, eu imaginei o seguinte: eu vou montar aqui uma lancheteria, uma saladinha, essas coisas todas, para atender também o público que trabalha ao redor. E como eu já tinha um contato muito grande com as mães dos alunos, porque elas eram minhas clientes na casa de carne, e eu tinha um estacionamento muito grande aqui na frente, que ao invés de proibir que estacionasse, eu fiz uma faixa aqui: vai ao Colégio Lourenço Cassan, estacione aqui. Isso fez com que eu tivesse uma grande amizade com eles. Quando eu montei a lanchonete, as mães vieram junto com os filhos para conhecer, e assim foi indo. Devido ao grande número de clientes e a exigência dos clientes, inclusive, pedindo: faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais isso, então nós fomos incrementando o cardápio.
E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E ao lado eu tinha um restaurante francês que não ia muito bem. E o público, saindo de lá que estava vazio, passava aqui, via que estava cheio, começou a migrar para cá. Muito trabalho, você pode ter certeza. Eu tenho uma jornada aqui de aproximadamente 8 horas. 9, 10, de segunda a segunda. Raras são as vezes que eu não estou aqui. Se ele tem um ponto que possa fazer uma outra coisa, que ele imagine, vai em frente, entendeu? Mas se aquele não está bem, esquece que não vai mais não. O empresário foi um bom observador e muito esperto. Aproveitou a falta de estacionamento do local para atrair a clientela. Olha só, Ficar atento à concorrência. Perceber a hora certa de mudar o foco do negócio. Essas atitudes devem estar sempre presentes no dia a dia do empresário. O Jesse que o diga. Além de mudar de casa de carnes para bistrô, ele ainda deu um tremendo pulo do gato, daqueles, fantásticos. Olha só. Em um período de 20 anos, eu tive comércio de carnes. E a última loja minha foi no Jardim Paulista. Eu vendi lá e comprei esse ponto aqui. E acreditando que o setor de carne voltasse a crescer. Mas ele cresceu para os supermercados, você entendeu? Tudo aquilo que eu fazia, que era um diferencial, pacotinho para freezer, 2 bifinhos para o nenê, 100 gramas de carne moída para o cachorrinho, isso aí o mercado fez. Como eu tinha esse ponto aqui na esquina e de frente de um colégio famoso, eu imaginei o seguinte, eu vou montar aqui uma lancheteria, com uma saladinha, essas coisas todas, para atender também o público que trabalha ao redor. E como eu já tinha um contato muito grande com as mães dos alunos, porque elas eram minhas clientes na casa de carne, e eu tinha um estacionamento muito grande aqui na frente, que ao invés de proibir que estacionasse, eu fiz uma faixa aqui, vai ao Colégio Lourenço Castanho, estacione aqui. Isso fez com que eu tivesse uma grande amizade com eles. Quando eu montei a lanchonete, as mães vieram junto com os filhos para conhecer, e assim foi indo. Devido ao grande número de clientes e a exigência dos clientes, inclusive, pedindo faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais isso, então nós fomos incrementando o cardápio. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E ao lado eu tinha um restaurante francês que não ia muito bem. E o público, saindo de lá que estava vazio, passava aqui, via que estava cheio, começou a migrar para cá. Muito trabalho, você pode ter certeza. Eu tenho uma jornada aqui de aproximadamente 8 horas. 9, 10, de segunda a segunda. Raras são as vezes que eu não estou aqui. Se ele tem um ponto que possa fazer uma outra coisa, que ele imagine, vai em frente, entendeu? Mas se aquele não está bem, esquece que não vai mais não. O empresário foi um bom observador e muito esperto. Aproveitou a falta de estacionamento do local para atrair a clientela. Olha só, Fernanda, vamos participar da conversa. Olha, ela trouxe uns vinhos rosés pra gente provar. Ela que é sommelier. Eu conversei com ela na abertura. Você trabalha já há muito tempo, sentiu preconceito na carreira. Como é que foi? O que a gente pode dizer como mulher é que o preconceito é maior, a gente tem que provar 2 vezes mais. Tem que provar mesmo. Entendi. É uma coisa, sério. Você tem que ser 2 vezes competente, né? Mas assim, isso em relação a um cargo de um chefe? Eu digo no mundo do vinho, uma mulher atualmente nós estamos, eu não tenho dados estatísticos para poder dizer quanto cresceu em termos de mulheres que estudam na Associação Brasileira de Sommeliers. Então, o quanto isso tem aumentado, mas o mercado está mais aberto. Quando eu entrei há 7 anos atrás,
Eram 4 ou 5 mulheres na área e narizes torcidos, e nós tínhamos que provar que entendíamos, que estudávamos, e mesmo assim muitos preconceitos. Eu fiz vários jantares enogastronômicos em que os homens, alguns participantes torciam o nariz. Eu percebia que eu tinha que provar que a harmonização, porque a brincadeira da sommelier, né, a enogastronomia, então que a harmonização estava perfeita. Eu tinha que provar por A mais B porque eu escolhi um vinho de que safra a região. Olha, para testar, mas de um certo ponto também, foi bom, porque você hoje pode ser melhor que muitos homens, porque você tem que se desdobrar, não é? Quanto mais a exigência, a gente vai atrás para estudar mais, para provar mais, não é? Agora, em termos de remuneração, meninas, no seu caso, os homens ainda ganham melhor que as mulheres? Não sei dizer. Acho que sim, mas não sei como provar, não sei como comprovar. E você, Cristina? Acho que sim. Que sim? O mesmo homem no seu cargo ganharia mais? Não muito mais, mas ganharia. Tem essa diferença. Tem ainda? Ainda tem. E você, Tem, Bruna? com certeza. Agora, a Bruna trabalha, vamos falar um pouco do seu trabalho. Você é diretora de marketing estratégico de uma empresa de tecnologia, que é a CAS. Fala um pouquinho do seu trabalho. Tá, hoje a gente tem a ambição de estruturar a empresa e orientar para toda a ambição corporativa. Então, E é um ambiente bem masculino. Muito. Eu trabalhei, todos os anos que eu trabalhei com marketing foi na área de tecnologia. Então, telecomunicações, a parte de telemetria e tudo mais que a gente tem lá na CAS, só tem homem. Eu cheguei a ter uma viagem, por exemplo, pro exterior de 70 pessoas. Eu era a única mulher. A única E aí, única como mulher. foi? Eu acho que você aprende muito a se comportar. Eu acho que a mulher, até pela essa prova, ela tem que saber se comportar e colocar limites, sabe? Não dá para dar uma escorregadinha. Então, o homem no ambiente profissional tem muita gente bacana, tem profissional sim, mas naquela hora social do evento, de repente, dá aquele beijinho mais que você fala, vou até o banheiro, vou fazer de conta que isso não aconteceu, porque tem. É mesmo? Tem, é complicado. Tem que impor respeito mesmo. Mas isso é uma coisa também, é uma conquista nossa e eu acho que não é tão a curto prazo, né, meninas? É uma coisa mesmo de médio ou longo prazo. Porque é recente a nossa entrada no mercado de trabalho. É aquilo que eu conversei com você, né, Cris? Que a gente trabalha... Eu trabalhei também em escola, eu cheguei a dar aula. A nossa carreira antigamente era magistério, trabalhar numa loja. Quer dizer, hoje, principalmente vocês duas, a Fernanda e a Bruna, vocês estão em cargos que antigamente eram impensáveis. Que as mulheres pudessem ingressar, né? Quer dizer, então está tendo uma abertura boa. O que vocês acham que falta? Uma mudança na mentalidade masculina? Feminina, eu diria até. A mulher ainda é um pouco machista? Eu não gosto, por exemplo, quando alguém se esconde atrás do preconceito. A própria mulher se esconde, se deixa desafiar, porque, não, sou mulher, porque eu vou ter problema. Isso, para mim, a mudança tem que começar interna. A segurança acaba sendo o norte de qualquer profissional. Profissional homem, profissional mulher, ainda é profissional. Então, com segurança, a mudança tem que vir de dentro mesmo, eu acho. É bacana isso que você disse. E você, Cris? Não, e no homem também, né? Porque eu acho que hoje ainda, com certeza, tem muitos homens que ainda só trabalham, né? Contratam homens, né? Que são mais competentes ou que, né? Ou estudaram mais, ou são mais velhos, enfim, né? Então, isso precisa mudar. Você sente que, por exemplo, porque é uma cobrança, né? A mulher tem que ser boa profissional e tem que ser boa dona de casa. Porque por mais que tenha empregados na casa, é a mulher que vai dar as ordens e que vai coordenar todo esse trabalho. Exato. Né? Você consegue... Como é que você consegue ser boa nos dois, Cris? Olha, a gente tem que se dividir, né, na verdade. Aí o marido tem que ajudar, né? Tem que ajudar, e principalmente quando você tem, assim, ainda mais com filho, né? Porque eu sempre valorizei muito a minha vida familiar, né? Minha família, minhas filhas, então eu sempre procuro estar muito presente em reuniões e buscar na escola quando dá, então, então a gente ainda se desdobra mais ainda, né? Então, e tem que ser bonitona assim, quer dizer, aí não tempo pra se cuidar, porque o que a gente tem é mão, é pé, depilação, é a raiz do cabelo, não é? Gente, é uma loucura, se parar pra pensar, a gente trabalha o dobro que os homens, tá? Aí é verdade, é verdade mesmo. É o dobro. Fernanda, você, não sei, a gente tem pouco tempo, né, Dani?
Eu queria que você também agora desse umas aulas de vinho rosé, porque ela sugeriu o seguinte, o vinho rosé tá com tudo, está sendo super bem falado e ela tem uma composição legal. O ideal era que nós provássemos os alimentos juntamente com o vinho rosé. É isso, Fernanda? A gente pode fazer isso depois que encerrar o programa, a harmonização dos pratos. A harmonização depois do programa. Agora você gostaria que nós provássemos o vinho? Exato. Vamos falar um pouquinho do vinho rosé. Eu queria, assim, mostrar mais ou menos como uma mulher opera um instrumento masculino. Aí, você sabe abrir uma garrafa de vinho? Não sei se é legal. Eu gosto muito, tá? No abridor, porque esse é um abridor extremamente masculino. Nós ficamos medrosas. Bem, abrir a garrafa já é uma quebra de barreiras. Usando um abridor de garçom, daí é uma barreira maior. O vinho rosé, que é a onda agora, né? Então eu trouxe um vinho rosé com uma taça própria para vinho rosé, então adequada para que os aromas se volatilizem, então tem um bojo maior, ele tem essa abertura para a gente poder sentir realmente os aromas e quando degustar, ele entra e cai na língua no ponto certo para a gente sentir o rosé no seu máximo. O que a gente tem que esperar de um rosé? Uma refrescância. Ele tem que ser um vinho que refresque, que traga frescor. Jovem, necessariamente. Poucos rosés são próprios para envelhecimento. Então, tem que ser uma safra nova. E ele tem que ter uma acidez, que vem trazer uma salivação na boca. Juntando essas características do vinho, nós podemos harmonizá-los com pratos de verão, pratos leves, pratos que tenham frutos do mar, queijo, manjericão, muitas ervas. E o Josefine, que é o restaurante que me contratou especificamente para a carta de vinhos do rosé, ele sugeriu e eu trouxe as 3 opções. Polvo a vinagrete, uma salada primavera de mussarela com tomatinhos, manjericão e aqui lula com camarões com salsinha. Antigamente a gente falava vinho rosé, ele era mais associado às sobremesas, né, Fernanda? Pois é, Caiu o por rosé, terra isso, o né? antigo rosé era um vinho de qualidade questionável. Por isso, talvez, a gente tenha uma certa dificuldade de encontrar rosés. Agora a qualidade melhorou. Então encontramos rosés de qualidade superior. Porque é interessante, tem gente, por exemplo, que não abre mão de beber um vinho tinto nas refeições. E como está muito calor, o rosé pode fazer essa substituição, não, Fernanda? Ele cai super bem no verão. Ele cai muito bem no verão. Ele cai muito bem com pratos leves. No caso de uma carne mais suculenta, daí a gente teria que ter realmente o tinto. Ter uma substância chamada tanino, que dá astringência na boca, que dá uma secura. O rosé tem menos tanino. Então ele dá essa adstringência, mas ele dá uma leve adstringência. Então uma picanha grelhada ao ar livre com esse rosé encaixa, funciona bem. Eu vou fazer um jeito que dá uma vontade.